Reflexão do dia 20 de março de 2024, quinta semana da quaresma, quarta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Maria Josefa, padroeira dos doentes e dos cuidadores. Para esta classe de pessoas, de profissionais, eu peço agora a Deus uma proteção. Peço agora, Senhor, um carinho especial para os cuidadores de doentes, os enfermeiros e cuidadores de idosos, que Santa Maria Josefa possa interceder por cada um de vocês. Século XIX, Espanha. A nossa santa rogamos a graça da saúde dos enfermos, mas também pedimos uma santa morte aos cuidadores, que seja concedido a força e o ânimo, o amor necessário para o ofício. E a nós pedimos a saúde do corpo e da alma. Amém. Minha família é santa. Santa Maria Josefa, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Daniel, capítulo 3, nós vamos ver aquele momento em que Nabucodonosor ficou sabendo que Sidraque, Misaque e Abidnego não prestavam culto aos deuses, conforme o edito que o rei fez, e não adorava a estátua de ouro que ele mandou erguer para si. E agora ele está no impasse, ele tem que fazer os três cumprirem, porque o edito falava: quando toca a trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e as gaitas e toda espécie de instrumento, todo o povo tem que estar pronto a adorar a estátua que ele mandou fazer. Mas ele percebeu que Sidraque, Misaque e Abidnego não fazia isso. E até ele falou para eles, mas se não fizerdes adoração ao mesmo instante, sereis atirados na fornalha do fogo ardente, qual é o Deus que poderá libertar-vos das minhas mãos, se assim o fizer? Mas veja a resposta de Daniel e seus companheiros. Eles responderam ao próprio rei, Não há necessidade de que te respondemos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha do fogo ardente, ele pode, Mas também, se ele não fizer isso e não quiser nos libertarmos, fique sabendo, ao rei, que nós não prestaremos cultos a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Isso já impressionou Nabucodonosor. A essas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abidnego, a ponto de se alterar a expressão do seu rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo do que de costume, e lançar os três no fogo ardente. Os 3 jovens, depois de ser jogados na fornalha, andavam de lá para cá no meio das chamas, entoando um hino a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas que estranho! E quando Nabucodonosor fixa os olhos e começa a ver isso, ele percebe também que o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. Então, os 3 companheiros, quando atingiram a fornalha, louvando a Deus, lá encontraram em suas aflições um anjo do Senhor. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no fogo na fornalha? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Aí o rei disse: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem mal algum, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de Deus. Exclamou então Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidnego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, e puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar as suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus
que não fosse seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, na fornalha, Daniel e seus amigos encontraram um anjo do Senhor, o próprio Cristo aí, né? O próprio Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não tinha nascido naquela época. Gente, Jesus Cristo é Deus, é o próprio Deus. Jesus Cristo é atemporal. O Senhor Jesus estava na criação do mundo. Quando não existia matéria, quando não existia nada, Jesus já estava, Jesus é. Jesus sempre existiu. É o tempo presente. Nós não podemos confundir quando Deus se manifesta no nosso meio através daquela criança, por Maria. Então, cuidado com estas limitações no conhecimento da fé. Jesus sempre foi e sempre será. Não tem como a gente limitar Jesus no tempo e no espaço. Ele quis ficar limitado no tempo e espaço por 33 anos, estando no nosso meio, servindo aos homens, experimentando a natureza humana e mostrando aos homens e às mulheres que é possível ser livre, abdicar do pecado, seguir a Deus, renunciar. E também entregou-se em sacrifício, dando seu próprio sangue libertador para que aquele pecado cometido por Adão e Eva tivesse uma expiação infinita, porque quando Adão e Eva resolveram pecar, aos conselhos da serpente, pecaram em espírito, pecaram eterno, um pecado eterno, que nos trouxe consequência até os dias de hoje. Então, exigia um sacrifício também eterno, uma expiação à altura da gravidade do pecado de Adão e Eva. Por isso que Jesus se deu na cruz, permitiu que fosse fixado na cruz e seu sangue foi derramado, assim como o cordeiro expiatório, para que tivéssemos livres. Esse mesmo Jesus, então, estava ali, na figura de um anjo do Senhor, protegendo Sidraque, Misaque e Abidnego. Ou seja, Daniel e seus dois companheiros, mostrando-nos que nas nossas aflições o Senhor está conosco. Amém. O que Daniel, Sidraque e Misaque, o que o Daniel e seus companheiros oravam no momento em que eles foram jogados na fornalha? É o responsório de hoje. Eles falavam: a vós louvor, honra e glória eternamente, Senhor. Sede bendito, Senhor Deus dos nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o santo nome do Senhor. A vós louvor, honra e glória eternamente. Enquanto eles estavam sendo amarrados, enquanto suas mãos estavam sendo atadas, o fogo estava queimando ali mais alto e eles estavam prestes a ser jogados na fornalha. E eles oravam a Deus, dizendo: no templo santo, onde refúgio a vossa glória, a vós louvor e glória eternamente, e o vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Foram jogados na fornalha, louvando e gritando: a vós louvor, honra e glória eternamente. Então, aí, nesse responsório de hoje, que é Daniel 3, que nós estamos fazendo, em substituição ao Salmo, nós estamos vendo que nas nossas aflições devemos sempre glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A esposa de Jó falava assim: amaldiçoa Deus, chega, não tem mais como. Está vendo sua situação, Jó? Você já está todo despedaçado, você já coça suas feridas com sobra de telhas, você está todo abandonado. Amaldiçoa logo Deus. Ele: não. Jó falava: a vós louvor, honra e glória eternamente. Bendito seja o vosso nome. Não compreendo porque estou no sofrimento, realmente não entendo nada, mas a vós louvor, honra e glória eternamente. Então, na sua dor, no seu leito, sentado nessa situação que você está, deitado nessa situação que você está, caminhando agora, ouvindo essa palavra, honra e glória, louvor eternamente ao Deus que pode me livrar dessa situação. Glorifica o Senhor,
Esse é o ensinamento da vida de Daniel e seus companheiros, que o anjo do Senhor, que o tirou da fornalha, há de te abençoar nessa sua situação. Amém. O evangelho de hoje está em João capítulo 8, de 31 a 42. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Então, aos judeus que acreditaram na palavra do Senhor, aos judeus que ouviram a palavra e que tinham acreditado em Jesus. É muito importante que você entenda isso, porque ele está falando para aqueles que tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os judeus que tinham acreditado em Jesus responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Então, já sinto um pouco de arrogância nessa resposta que eles deram a Jesus. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que ouvi junto do Pai, e vós o que ouvi, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Veja que Jesus está fazendo aqui um comparativo. Eu faço e falo daquilo que ouvi do meu pai. E vós, judeus que tinham acreditado aparentemente em Jesus, fazei coisas do vosso pai. Aí ele está falando que o pai daqueles que procuram matar Jesus é o demônio, do vosso pai, não é Abraão, entendeu? Eu faço as coisas do meu pai, Jesus diz. E vocês, por querer me matar, vocês estão fazendo as coisas que ouviste do vosso pai. Tá? Então aí é complicado. Mas eu quero chamar a atenção que Jesus está respondendo e falando tudo isso para os judeus que nele tinham acreditado. E nós também vivemos essa situação. Muitas vezes a palavra de Deus, a palavra da igreja, a postura da igreja, que com relação a aquela postura, aquela tradição da lei, ou defendendo a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, tem que se posicionar contra as tendências de libertinagem que nos traz toda até uma nação. As nações estão cada vez mais instituindo leis que contrariam, entram de contra as verdades evangélicas, os mandamentos do Senhor. Então, leis que permitem que o pecado seja público, que o pecado seja escancarado em praça pública. Então, leis que realmente assim, não atendem a expectativa de nenhum cristão. Agora, o Estado pode fazer isso, os políticos podem legislar de todas as formas. Agora, eu vou entrar na fornalha? Né? Eu vivo na fornalha, mas estou com Deus. Ó, o Sidraque, Misaque e Abednego. Então, eu estou na fornalha, mas eu estou com Deus. Eu não vou ficar escravo. É disso que Jesus está falando. Conhecereis a verdade. Se me conhecer é a verdade vos libertará. Agora, não será uma libertação tipo zen, tipo tranquilo, de meditação. Não, é uma verdade que a verdade do mundo nos faz sofrer, lógico, né? Tudo isso que vem acontecendo, toda essa confusão, né, mental que está acontecendo, tudo que vem acontecendo nos faz sofrer. Mas você será livre,
porque o pecado não vai corromper a sua consciência, o pecado não vai corromper a sua decisão de ser santo e santa e estar diante do Senhor que vem. Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Agora, eu chamo a atenção mais uma vez. A resposta que Jesus está dando ele deu para os judeus que nele tinham acreditado. Como que eu vou ser livre se eu não sou escravo? Que arrogância que é essa resposta, né? E Jesus fala, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quem aqui que não comete pecado? Nós cometemos, nós somos pecadores, né? Então nós somos escravos do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família. Então é necessário renunciar o pecado, trazer, colocar diante de Deus, né, nossas necessidades, nossas limitações e aceitar a misericórdia do Senhor para que o Senhor nos torne de pecadores, né, escravos, como família do Senhor, filho de Deus. E concluindo o evangelho de hoje, Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Entendeu? Vosso pai. Aí vós fazeis as obras de Satanás, não é de Deus. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos no versículo 41 também essa afirmativa. Vós fazeis a obra do vosso pai. Né? Vocês que não estão fazendo nenhuma obra de Abraão. Vocês estão fazendo uma religião própria de vocês, né? Uns critérios de julgamento e condenação própria. Isso não é de Deus. Né? E eles falaram, nós não nascemos do adultério. Né? Mais uma vez, uma forma muito... Porque Abraão teve 2 filhos, né? Um que surgiu de Agar, que é do adultério, e outros da graça, que deu a descendência ao povo judeu. Então ele já coloca até no pai Abraão também essa culpa pelo pecado, né? E Jesus já fala para ele, se fosse vosso pai, o próprio Deus, certamente me amarias. Porque de Deus é que eu vim, né? Eu não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Então que o nosso coração esteja certo e convicto de que o Senhor é o nosso Deus. Em Jesus Cristo possamos glorificar e bendizer. Pois foi assim que Daniel e seus companheiros perceberam a presença de Jesus. Clamaram a Deus e Deus os socorreu. E também queremos glorificar a Deus por Santa Maria Josefa, ela que teve tanta dúvida na sua vocação e acabou por construir uma ordem, né, de adoradoras do Senhor e protegendo as pessoas que mais sofrem, os doentes, e pedimos a sua intercessão por cada um de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta oração, esta palavra, para que mais corações possam estar livres do pecado. Tomem consciência das correntes desse mundo, daquilo que aprisiona o espírito, a alma, né? Até o corpo também, e possam ser livres e permaneçam sempre sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.